Olá, aqui é o Caio DC. Seja bem-vindo a mais uma videoaula de Excel básico. Nesse vídeo eu vou mostrar como somar no Excel. Eu vou mostrar aqui desde a maneira mais simples que a gente ensinou em outro vídeo sobre operadores aritméticos, que é você colocar o igual e ir somando com o sinal de mais cada célula. Você vai pegar e vai somar todos esses valores que você selecionou aqui em cima. Utilizando a função soma, que é igual soma, daí você vai abrir o parênteses. O que você pode fazer é selecionar cada célula que você vai fazer e colocando um ponto e vírgula em cada uma. Coloquei aqui e somei. Também vai somar esse valor. Mas a maneira mais simples de você fazer e mais fácil é você colocar a função soma e você selecionar o intervalo que você quer somar. Vou fechar o parênteses e somei. Então é recomendado que você utilize essa função aqui selecionando o intervalo, porque se você for selecionar item por item, quando você for trabalhar com uma quantidade grande de itens, vai ser extremamente trabalhoso e não vai dar certo. Corre um risco muito grande de você esquecer de selecionar alguma célula em específico e o cálculo ficar errado. Então a gente recomenda que você, quando for construir as suas fórmulas, você utilize a função soma. Então o somar é bem simples aqui. No caso eu quero somar aqui nesse mini relatório de vendas aqui, o total de vendas de todos os funcionários. Só vou explicar rapidinho aqui. Aqui tem a lista de vendedores, quais produtos que ele vendeu, a quantidade, o valor unitário de cada produto. Aqui a gente fez uma multiplicação que eu ensinei em outro vídeo. E aqui está o total que o Pedro vendeu do produto 1 nesse dia, que deu 275. Então eu quero somar todas as vendas e quero ver quanto que deu. O que eu vou fazer? Colocar igual a função soma e vou selecionar esse intervalo aqui. Vou fechar o parênteses e apertei o Enter. Pronto, eu somei todos esses valores aqui. E aqui embaixo eu já vou entrar na próxima parte do soma, que é você somar de acordo com uma condicional que você criar aqui. Então eu tenho um mini resumo aqui, e agora nessa célula aqui eu quero colocar o total de vendas do Pedro. Quero ver de todas essas vendas, desses totais aqui de faturamento, quanto que o Pedro foi responsável por essas vendas. Então a forma que eu vou utilizar é o soma C. Então você vai digitar aqui o soma C, você vai abrir o parênteses, daí ele vai colocar aqui o intervalo, tá? E aqui vai ser o intervalo de critérios. Então eu vou colocar aqui, os meus intervalos de critérios vai ser os vendedores. Então eu vou selecionar esse intervalo de critérios aqui. Eu vou colocar aqui ele como absoluto, esse endereço, que é o cifrão. A gente também tem um vídeo ensinando como que faz o cifrão. Eu coloquei aqui o ponto e vírgula. Qual que vai ser o meu critério? O meu critério vai ser o vendedor. Então eu coloquei ele aqui. Vou colocar aqui como a coluna sendo absoluta, que é o cifrão ali na coluna, ponto vírgula. E agora o intervalo de soma, que eu vou colocar aqui e vou selecionar quais são os intervalos de soma. Também vou fixar esse intervalo, vou colocar o Enter. E ele colocou aqui quanto que o Pedro foi o responsável desses valores. Para o José é a mesma coisa aqui embaixo. E para a Renata aqui embaixo. Se eu não me engano, a gente só está com esses 3 vendedores nesse exemplo. Vou colocar só uma soma aqui embaixo para a gente confirmar se está certo o valor. Pronto, ele deu certo o valor aqui embaixo. Então aqui eu consegui, através do soma C, a fórmula aqui em cima, eu coloco o intervalo que eu quero de critérios. Qual que é o critério que eu estou fazendo nessa célula, que é o Pedro, que está dentro desse intervalo aqui. E aqui o intervalo de soma. Daí, já no soma C, que a gente tem o soma normal, o soma C, que é o SE, e o soma Cs, que é SES. É quando você tem mais de uma condicional para esse tipo de soma. E eu vou fazer aqui, por exemplo, eu quero todas as vendas do Pedro, igual eu tive aqui do lado, só que somente do que foi de produto 1, tá? Então vou ter duas condicionais aqui. Eu quero somar aqui todos os produtos 1 que somente o Pedro vendeu. Então eu vou utilizar o soma Cs. Igual soma Cs, tem o S no final, vou abrir. E aqui a ordem dele já é diferente, ele começa pelo intervalo de soma. O que lá no soma C era o último, aqui já é o primeiro, soma, intervalo de soma. Então vou colocar o intervalo de soma aqui, também vou deixar absoluto esse intervalo.
Então, eu vou começar aqui, intervalo de critérios. Qual que eu vou fazer meu primeiro intervalo de critérios? Que vai ser os vendedores. Então, vou selecionar meu intervalo de critérios aqui, que são os vendedores. Fixei. Agora, qual que é o meu critério? Meu critério é o meu vendedor aqui. Então, eu vou colocar aqui a coluna absoluta. Qual que vai ser o meu segundo intervalo de critérios aqui? Eu coloquei o ponto e vírgula para ir para o segundo intervalo de critérios, que vai ser os produtos. Então, meus produtos é o segundo intervalo de critério. Vou fixar aqui. E qual que vai ser o meu critério 2? O meu produto 1, que está aqui em cima. Vou fixar ele também. Vou fechar parênteses. Pronto. Então, aqui está dizendo que o Pedro, de um total de 1.035 de vendas que ele fez, do produto 1 foi 275. Eu vou colocar aqui nos outros. Vou só conferir se a fórmula está correta. Está correta a fórmula. Então, tá bom. Então, produto 1, a gente teve um total de 1.775 em vendas, tá? Esse foi o valor de vendas do produto 1, sendo que cada vendedor teve esses valores aqui. Então, se eu mudar o produto aqui e colocar, por exemplo, o produto 4, ele vai puxar somente as informações do produto 4. O José vendeu o produto 4 e a Renata vendeu o produto 4. Tá? Se eu colocar aqui o produto 3, vai mostrar as informações do produto 3. Então, esse soma Cs, ele está trazendo as duas condicionais, que é o produto e o vendedor. Então, aqui nesse caso do produto 3, somente o Pedro vendeu R$400. E aqui esse soma C, eu praticamente não utilizo ele, tá? Porque mesmo somente com uma condicional, a gente pode utilizar o soma C também, mesmo que só tenha uma condicional. Então, para padronizar minhas fórmulas, mesmo que eu só tenha uma condicional, eu utilizo o soma C com S no final. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o intervalo de soma, fixei. O intervalo de critérios, que vai ser aqui somente é o vendedor, coloquei. E aqui eu vou colocar, perdão que saiu errado. E aqui eu vou colocar o meu vendedor. Vou fixar aqui. Pronto. Tá aqui. Mesmo utilizando o soma Cs, eu consegui fazendo somente com uma função. Então, esse soma Cs é muito importante, que vai ser a base de muitas fórmulas que você vai fazer, tá? Esse, o soma Cs, o média Cs, o conte C, são as principais fórmulas que você vai utilizar. Eu vou colocar posteriormente em outras planilhas que nós possuímos, em diversos exemplos de como eu utilizo o soma Cs, tá? Aqui, por exemplo, na nossa planilha de fluxo de caixa, ele vai somar o soma Cs de acordo com a classificação financeira, de acordo com o centro de custo, de acordo com o cliente ou fornecedor que tem, tá? Então ele vai somar aqui e de acordo com o mês, tá? Então a gente tem diversas fórmulas aqui. Então eu vou postar próximos vídeos com diversos exemplos que a gente utiliza nas nossas planilhas. Referente à questão de você fixar aqui o cifrão, se você ainda não sabe isso, eu vou deixar no card aqui em cima, que são os endereços absolutos e relativos, tá? Porque isso é muito importante para você construir suas fórmulas corretamente. Essa planilha aqui, eu vou deixar o link de download da versão demonstrativa dessa planilha aqui, né, embaixo na descrição. Se tiver alguma dúvida, é só deixar um comentário ou entrar em contato com a gente. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado, até mais.